Boa noite, pessoal! Como vocês estão por aí? Já vou chamar a nossa convidada especial da noite, mas quero dizer para vocês que iniciamos então mais uma live da educação positiva nas escolas. E o tema de hoje é Escola e Educação Positiva. Dá para sonhar? E a nossa convidada especial, que eu já vou chamar por aqui, vai nos ajudar muito com esse tema. Então, enquanto vocês entram por aí, vamos chamar a nossa convidada. Boa noite. Vou esperar todo mundo ir entrando. Boa noite, Prof. Ruby! Boa noite. Tava aqui dando as boas-vindas pro pessoal, então, e dizendo que é mais uma live, né, de um projeto muito lindo e importante, que é a escola e a educação positiva. Será que dá para sonhar, né? Então, queria dizer que eu estou muito feliz que tu aceitou o meu convite. A Prof. Ruby não é só prof, é amiga, é parceira. Nossa, a gente já teve tanta coisa junto, né? E Já. não foi só no trabalho, a gente virou amiga de verdade, assim, tanto que a gente tem um grupo de profs, né? Que a gente se encontra para matar as saudades. Ruby, queria que tu te apresentasse um pouquinho, então. O que que te fez te apaixonar pela educação assim como a gente, né? Então, boa noite, Gé, boa noite, pessoal, né, que tá entrando. Ahn, Lá no início, né, eu tinha um exemplo muito lindo dentro da minha própria casa, minha irmã, né, uma prof excelente, né, meu Deus, meu Deus. Importante para mim na minha vida em todos os momentos, assim, né, em todas as situações. E ainda um exemplo de prof. Então, as coisas que eu pensava como faculdade, como graduação, sempre eram voltadas à licenciatura, né? Até que eu escolhi, então, a pedagogia, né? Que só felicidade, né? E Tu sempre amou, né, Ruby? sempre, sempre, assim. E as outras coisas, todas licenciatura. Então, acho que é aquela coisa do brincar de escolinha lá no início, né? Resultou a isso, graças a Deus, né? Sim, Era um sim. sonho e deu certo, né? Um sonho que deu certo. E Sim, aí eu comecei sim. bem cedo, né? No primeiro semestre já da faculdade, eu comecei a trabalhar com educação nos contraturnos do Centrinho, né? Que aqui da cidade tem, que era lindo também, né? Então, desde muito cedo, desde o início, né? E aí fui indo, né? Escola e assim vai. Quando eu fui vice-diretora, e daí das saudades da sala de aula de novo, né? Então a gente Ruby, escola pública, privada, tudo que deu, né? tudo que deu eu testei, assim, né? Já é agora que pode falar que a gente às vezes tem vontade de desistir. Pode, porque eu acho que todo mundo tem esse sentimento. Todo mundo em todos os lugares, né? Mas graças a Deus que a gente persistiu e a maturidade faz com que a gente compreenda que aqui era o nosso lugar, né, Gé? Uhum, A uhum, gente uhum. já pensou nisso, mas, né, ainda bem. E aí, há uns anos atrás, eu trabalhei com ecoterapia, né? Que eu tive contato com pessoas com deficiência, né? As crianças com deficiência. Sempre foi o meu desejo de Uhum. testar, né? Como tudo na vida, a gente precisa fazer para ver se dá certo, se a gente gosta. São ideias, né? E realmente hoje, quem conversa comigo já deve ter me ouvido falar isso, que parece que eu caminhei esses 17 anos dentro da educação, dentro da minha profissão para chegar até aqui. Para E isso. Que lindo. para isso, né? Parece que era aqui, ó, tô até arrepiada, que era aqui que eu precisava chegar, foi aqui que eu me encontrei, lá na ecoterapia, né, trabalhando com atividade multidisciplinar com os outros profissionais que Uhum. abriram, assim, sabe, o meu campo de visão diante dessas pessoas, né, me Uhum. fez, assim, ver que poderia ser o meu lugar. E graças É a Deus eu isso. consegui. E graças a Deus eu consegui. E hoje, então, eu sou professora e estou nas APAES, né? Nas escolas das APAES, aqui de Barbosa e Garibaldi, então. Que lindo, que lindo. Ruby, conta um pouquinho da tua história.
com a questão da Pingo, porque eu acho que acaba vinculando muito, muito, muito. A Pingo sempre foi para mim um exemplo muito bom de educação positiva, de carinho, de amor, de conexão com as crianças. Então eu acho que a Pingo vem a calhar muito assim com o assunto de hoje, né? É verdade. Na Pingo, assim, foi quando despertou, né? Só que ao mesmo Uhum, tempo, né, Jé, tu é muito dessa da educação positiva e tal. Eu não estudo a fundo, né? uhum. Mas por tu ter me chamado, eu acho que é uma grande honra, Eu sempre porque digo para as meninas que elas vêm e me dizem, eu não estudo educação positiva. Não, mas quando eu pensei nas pessoas, é porque tá meio incrustado na pessoa a educação positiva. aquela coisa que vem de dentro, né? É o olhar Isso, atento, é aquela coisa que vem de isso. dentro. E a Pingo me trouxe muito mais isso. Porque Uhum, dentro da escola comum, a gente tem contato com diferentes diagnósticos, claro. Alguns uhum, até que a gente imagina, mas não como profissional exato de cada área, né? Que pode estar. A gente acaba que tem alunos também que não são diagnosticados e a gente sente. Então, e que eles estão ali precisando desse olhar, precisando dessa ajuda. E lá na Pingo, então, eu tive de fato o contato com, com essas crianças. E assim, ó, o carinho, né, com que a gente tratava as coisas, sabe, em todas as áreas, fisioterapeuta, quanto aprendi com o Vini, amado, a Andri, sabe, a Ju, enfim, a TO, então uhum. coisinhas assim que me fizeram observar o quanto também eu podia fazer diferença ali. Para dois Uhum. anos depois surgir essa oportunidade dentro das APAES que deixa o meu coração assim. As coisas são para acontecer, né, Ruby? Não adianta. Eu acho que é o caminho que está trilhado e o universo está aí para isso, né? A Ainda Pingo, bem. então, era um trabalho com cavalos, né, Ruby? Isso. Terapia, Explica um isso, pouquinho para as pessoas que não conhecem. isso. É uma terapia onde a gente utiliza cavalo, né, para Tá? isso, para trabalhar com as crianças, então. Crianças típicas e atípicas, né? Não Uhum, necessariamente isso, exatamente. Porque a gente tinha tanto a terapia como outras atividades, né? E aí, assim, se a criança tinha necessidade de ter um fisioterapeuta, de ter, no caso, no meu caso, uma pedagoga, de ter uma fono. Então, essa equipe trabalhava diretamente com a criança enquanto ela estava em cima do cavalo, né? Isso isso é aí. muito E aí, o fantástico. movimento, exato. E o movimento do cavalo, daí trabalhava todo o resto que a gente precisava, Uhum. né, para ativar isso aí, todas as Que habilidades dessa show. criança e tudo que ela podia entregar, assim, né? Eu Uhum, lembro que o uhum. Vini me dizia, toda vez que a gente tirar uma criança do cavalo, nunca dar colo, sempre apoiar para que ela, mesmo que não soubesse caminhar, que ela pudesse tentar fazer aquele movimento sozinha, né? Porque neurologicamente ela de cima do cavalo entendia que era ela que estava fazendo essa passada do cavalo fazia com que ela tivesse esse entendimento. E aí ele estimulava lá quando ela saía para ela dar os seus próprios passos. Gente encantadora, assim, né? Uhum. Então, essas pequenas coisas que me fizeram perceber o quanto é especial esse trabalho com essas pessoas, né? Que lindo, Ruby. É fantástico, né? Eu não sei se está ainda acontecendo, eu nem te perguntei mais. Como tá essa Sim, situação da Pingo? Continua, então. sim, continua. Fica aí a propaganda, porque é um lugar incrível, né, Ruby? A gente tem um carinho Sim. muito grande, assim, Tu pela abriu Pingo. muitas portas, né? Uhum, Enfim, uhum. possibilidades e curiosidades, né? Sim, sim. Ruby, antes da gente começar propriamente dito, eu quero dizer para o pessoal que está nos assistindo que é para comentar, que é para perguntar, porque no meio da live a gente vai ir parando para ler tudo isso, porque além de comentários e perguntas, é tão bom, né? Saber que tem uma galera aqui com a gente. Então vamos ver, a Cris, que é educadora parental, também está nos acompanhando, a Lore, que é mamãe de aluno, né? Quem mais? Tem a Carol, que é lá de Curitiba, que é mentora, minha mentora de educação parental. Amo esse sotaque de vocês. Não Hum, tem como saber que a gente não é do sul, né? não tem.
Vamos ver quem mais. A Prof. Dene, boa noite. Ah, Ruby, querida colega de faculdade. A inspiração Bru, também, hein? é verdade. A Bru, a Prof. Ruby é incrível, é mesmo. Obrigada, Bruno. Clenir, Ruby, você é especial. A gente tá muito, muito feliz de ter vocês aqui com a gente. Então a Carol botou agora que ela ama, por isso que ela casou com um gaúcho. Não sabia que teu marido era gaúcho, Carol. Ai, que legal. Tem que vir pra cá nos visitar. Ruby, então vamos lá, tá? Ah, não, vou ter que parar de novo. Olha quem te mandou e precisa dar uma atenção especial. Oi, Dinda. Ai, amores da Dinda. Oi, oi para mamãe Raquel. Para todos aí, né? Eles devem estar orgulhosos da Dinda. Que amores, que amores. Sim. Ah, Amados. Gente, podem ir perguntando e comentando que a gente vai parando no meio da live para isso, tá? E a primeira pergunta que eu tenho para a Prof. Ruby, que já me disse que fez todo um rascunho, sabe, Prof? Prof não consegue simplesmente participar, né? Tem que ter tudo anotadinho. a gente sempre está com a caneta, porque mesmo estando participando, a gente é ouvinte também, né? A gente sempre tem uma Isso coisa para aí. aprender. E é tão bom ter Sim, ouvir sempre, também, né, né? Ruby? Com Uhum. certeza. Então, a primeira pergunta que eu tenho para a gente pensar juntas é, na nossa experiência, Ruby, o que significa, então, levar a educação positiva, o quanto tu conhece dela e sabe, para dentro das escolas? Então, por que que isso é tão importante, né? Eu quero ouvir um pouquinho de ti, porque a educação positiva, na verdade, né, Ruby, a gente falou no teste e sempre fala, começa na gente, é uma questão de respeito, é uma questão de conexão. E antes mesmo da gente estudar educação positiva, a gente tinha isso, né? Na escola que a gente trabalhou, tem que cuidar para não dizer os nomes, na escola que a gente trabalhou juntas, né? A gente sempre soube, né, Ruby, que para dar certo a aprendizagem tem que existir uma conexão com o aluno, com a criança, com o adulto, com qualquer pessoa que a gente vai se relacionar, né? E aquela coisa, a gente nunca tá pronto, né? Uhum, A gente nunca tá pronto. É bem assim, começa dentro, né? Então, que uhum, nem tu disse, a gente já tem isso, né? Já tinha isso. Tu decidiu, né? Tu decidiu aperfeiçoar e aprofundar, mas a gente vai vivendo isso nas escolas todos os dias. E não existe uma receita, né? Eu tenho certeza que tu também, né? Precisa pensar sobre algumas atitudes todos os dias. Como eu penso e como eu vejo, é nós termos, como professores, como educadores, onde quer que a gente esteja, em contraturno, seja um monitor da escola, né? Porque uhum, a escola não se faz só do professor, né? uhum, Eu fico. Tem a tia Clenira ali, que não vai me deixar mentir. Ela é a merendeira da escola e eu fico pensando o seguinte: uhum. se ela não tivesse também esse olhar amoroso, do que adianta o meu papel lá dentro, né? De nada vale. Porque se eu precisar de uma ajuda repentina, a gente não sabe o que pode acontecer. A gente Uhum. tem diário de classe, planejamento, um milhão de coisas, né? Só que lá na sala de aula, a gente precisa de todo um apoio, né? E Ai, que Ruby, eu acho que com a tua fala me veio, eu tô até emocionada. Me veio uma lembrança que nunca tinha me passado pela cabeça falar sobre isso e pensar nessa perspectiva, né, de que todo mundo tá lá e todo mundo tá lá para isso, né? Para conexão, para amor, para respeito, para educação, da merendeira, da faxineira, todo mundo é importante, né? sim, E me veio uma lembrança de quando a gente era pequeno na escola, quando a gente ficava mal, a gente fingia que a gente ficava mal só para ir tomar um chazinho da Lola. casinho, Gente, eu me emocionei agora contigo falando, porque, cara, a Lola tinha educação positiva. é Ela tinha verdade. conexão e afeto com a gente, tanto que a gente inventava que a gente tava mal pra ir Se a tomar o gente, chazinho da Lola. se a gente inventava, era porque a pessoa que estava lá era acolhedora. Uhum, Então é isso, sabe? É sobre um olhar amoroso e com foco no respeito, né? uhum, Porque não adianta eu dar o máximo de mim e a criança sair lá, né?
ir lá para o refeitório, que é o que a gente estava falando Uhum. agora, ir lá para a direção, ir lá para a coordenação, enfim, que seja para o pátio, para o monitor e ser tratada com rispidez, né? Então não Sim. adianta, é um todo, né? Uhum. Eu tenho o trabalho de planejar, toda essa burocracia de professor, né, que a gente sabe, que a gente está cansada de saber, Sim. só que a melhor parte, né, eu digo disso tudo, isso é necessário, né? Eu sei que é bastante coisa, eu também defendo a minha classe, a gente sabe que é bastante, só que a melhor parte que é da aula é ali, é se entregar, né? É Uhum. ter esse olhar Sim. amoroso, respeitoso, e nos vários ambientes é necessário do todo. Mas a gente sabe, né, Gé, muitas vezes a gente não encontra. Não, não. E eu acho que a gente bate muito de frente com tudo isso, né, Rubi? O ensino das escolas, a gente falou em várias lives também, ainda está muito tradicional. Ainda não ocorreram as mudanças que precisariam ocorrer, né, emocionalmente, fisicamente. Então, é difícil porque tu esbarra em muita coisa. E que nem tu disse, eu vou defender a minha classe. É bem isso, a gente tá aqui pelos profs também, né? Porque a gente Exato. sabe que numa sala tem 25, né? Como é que tu vai te Sim, conectar emocionalmente? Como é que tu vai regular 25 crianças ao mesmo tempo? sim. Então, tem que existir um suporte do todo, é exatamente como tu disse, né? E elas têm que se sentir confortáveis, né, Gé? Uhum. Confortáveis ali dentro. Porque se elas se sentem confortáveis, elas experimentam as coisas sem medo, né? Aquela coisa, na primeira reunião do ano, fiquem sabendo que o uniforme vai sujo para casa, porque, né? Então, Uhum. porque elas precisam estar cientes de que também lá na casa delas, elas vão ser acolhidas de que tá tudo bem se aquele uniforme veio sujo, né? Se aquele uniforme voltou sujo. Aí elas não vão ter medo de experimentar. Elas vão, enfim, desenvolver lá todas as habilidades que a gente precisa, né? Cumprir também. Claro que hoje, dentro do ensino especializado, né, que é onde eu estou, a gente tem um número menor de alunos por causa dos diagnósticos, né, que a gente tem. Certo. Porque daqui a pouco eu trabalho com autistas, por exemplo, né? Um desorganiza, o outro desorganiza também. Se eu tivesse 25, é impossível, né? É isso, é exatamente isso, entendeu? Então aí a gente tem que ter esse olhar todo respeitoso para poder acolher, né? Só que daí acontece que quando a gente tem uma grande quantidade, né, que é o que acontece às vezes no ensino comum, a gente não consegue dar atenção que talvez muitas profs gostariam, talvez arde lá dentro também, mas não tem essa condição, Uhum. né? O Uhum. todo não dá essa condição, né? Rubim, tu trabalha só tu com eles? Não, eu tenho monitor e monitora nos dois Hum. lugares, sim. Porque Tá. eu tenho autistas, e tenho com paralisia cerebral também. Então, eu tenho cadeirantes. Acaba que demanda, né, Uhum. bastante atenção, assim, né? Enfim. Rubim, e tu consegue te conectar com eles, porque eu acho que é um desafio muito maior. Então, quando eu entrei, assim, cara e coragem, né, Gé? A gente sabe. É aquela Não, coisa porque tu pensa clichê. te conectar com uma criança com paralisia cerebral, por exemplo. Não é aquela coisa clichê, mas que é muito verdadeira. Quando nasce um filho, nasce uma mãe. E todo ano para nós tem que nascer uma professora. Porque aquele Verdade. aluno que está vindo para a gente é diferente do outro do ano passado. Uhum. E como não Uhum. existe uma receita que a gente está cansado também de dizer e usar essa expressão, porque até sem julgamento para os profs, né? Por quê? Uhum. Porque a gente tenta aquela coisa que no ano passado deu certo, que não dá certo nesse ano. E não dá para desesperar assim. Uhum. Para, respira, vai, né? Então é isso, sabe? O Uhum. que que acontece é que ano passado, que foi o meu primeiro ano, né, de experiência, né? Além de ser o primeiro ano, eu tinha até menos alunos em uma das escolas e eu me para, aí eu ia com aquelas coisas, sabe aqueles planejamentos, né?
Guria, não. Tudo longe. Sabe aquilo tudo que a gente acha que sabia? Não, né? Então, assim, aí tu reduz. Aí, esse ano, então, um novo desafio, né? Que, graças a Deus, tá acontecendo, né? Muito bem, eu acho, né? Eu acredito, porque é essa conexão que eu tenho que fazer, sabe? Muito mais amorosa, muito mais afetiva, muito mais. Muito, Porque muito. eu trabalho o que é ali, né? O sensorial, e aí alguns são deficientes também visuais. Então eu tive que me redescobrir, né? Uhum, E uhum. assim, ó, tá sendo lindo. Eu acho que a gente tem que, além de ter sido um desafio de se desafiar, tem que experimentar, né? Uhum. E não é só porque eu estou no ensino especializado. A escola comum também precisa disso, né, Gé? De pessoas que estimulem, que vão lá e façam com que o aluno se sinta sem medo de, Uhum, né? uhum, Porque eu fico pensando coisas que eu já vivi pequenas. uhum. Ah, quebrou uma coisa, o aluno derramou uma tinta. Vamos uma coisa bem simples, derramou uma tinta. Ele te olha com os olhos assim. Esperando o quê? E aí, se tu Que olha e loucura, diz, né, Ruby? Eu achei muito palpável esse teu exemplo, porque acontece na escola, muito em casa, acontece por tudo, né? O mesmo. derrubar. E vou te dizer, sempre foi um gatilho muito grande para mim. Antes de entender que o cérebrozinho deles, né, ainda não compreende, que eles não fazem por mal ou para nos provocar. Só que daí, quando eles derrubavam, sabe, tu tem que te conter para não dizer, eu te avisei que não era para derrubar, sabe? É. E a gente também já fez isso, né, Gé? A gente, Com e certeza. do humano, né? Aí eu tive uma colega que hoje me perguntou, né? Tá, mas e o dedo na tomada? É óbvio que eu vou gritar. Não na hora. Claro, é uma Uhum, uhum. situação de perigo. Mas o que impede é que depois desse não, porque eu protegi ele nesse momento, né? De acontecer algo mais grave. Com certeza. Sentar com ele e com essa criança e explicar, né? Aí no corre-corre a gente só diz que não. É sempre não. E pronto. Então, se a gente não explicar, Que lindo, Ruby. Nossa, eu acho que já valeu a live, tá bom? Obrigada. é Perfeito. sobre É isso, sabe, Ruby? É isso. É eles entenderem. E o quanto tu disse, né? Ele ficou com o olhão arregalado esperando o xingão, esperando o grito. Porque eu acho que os sim. corpinhos deles estão reativos a isso, né? E Claro, essa quebra de ciclo é muito difícil pra gente e pra eles também, né? E eu te pedi da conexão, porque eu acho que quando eles se sentem conectados e confiantes, tu consegue tudo o que tu quiser, né? sim, E eles também se sentem melhor. Até teve, sim. acho que é uma colega, não sei, que comentou que tu te conecta muito bem com eles, Que amor, né? obrigada. Então, Eu sei que eu consigo ver vamos ver quem foi. A Clenir. a Clemira amada. Ela tem um olhar também muito especial e é sobre isso, sabe? É sobre isso. É sobre isso. Isso. E o quanto eles É, precisam se sentir seguros, né, é. Rubi? E quero. Essa criança que cai a tinta, que está esperando isso, ela escutar de ti, ou que seja, me fugiu, tipo, tudo bem, vamos limpar, né? Ah, da Tá próxima tudo vez. bem, já aconteceu com a prof também, eu te ajudo a limpar, né? Nossa, né? E assim, ó, se a gente for, a gente olhando agora, assim, né, falando, é tão simples. Uhum. Fato que a gente não tá bem todos os dias, que vai dar uma vontade de, né, Sim, caramba, sim, é assim. Só que, gente, são pequenas coisas que eles sim. vão te olhar diferente, que eles vão te olhar diferente e vão confiar. É muito também prazeroso, mas a gente gostaria que essa criança também fizesse isso fora quando a gente recebe a informação de que ela não é afetiva e tu não viu isso. Eu tenho um aluno que Nossa. vem bem pertinho assim, ó. Assim, ó. E aí ele não dá beijo, não dá estralo.
mas ele vem Ele só bem fica pertinho. pertinho. Sim. E ou ele vem assim, só que ele não dá estralo. Então eu penso, eu já fiz isso. E para mim é muito isso, sabe? Uhum. Até me emociono porque é sobre isso, entende? É sobre conexão. Como é que eu vou alfabetizar sem conexão? Como é que eu vou fazer, sei lá, qualquer que seja a coisa sem conexão? E eu acho que a base de tudo, né, Rubi, nem é só da educação positiva, mas agora falando, né, o quanto a gente precisaria que todas as pessoas tivessem esse olhar, né, e quisessem se conectar, não só com as crianças, mas com todo mundo. Porque é assim que tu consegue respeito, é assim que tu consegue amor, é assim que tu consegue ensinar, é assim que tu consegue aprender. Sim. É tudo por meio disso, é tudo por meio dessa conexão, desse respeito, desse amor. É, o amor é a base de tanta coisa, né? Se todo mundo conseguisse olhar para isso, né, Rubi, agora eu vou te pedir licença para a gente entrar num assunto que foi bem polêmico no dia de hoje, e eu acho que falando disso, né, segurança, deles se sentirem seguros, deles se sentirem amados. As crianças, quando acontece esse tipo de situação que aconteceu hoje, eles eles estão perdendo a segurança da única pessoa que tinha que proteger eles dentro de sala de aula. E dá muita vontade, dá um embrulho no estômago, né? Da gente pensar. Então, para quem está nos assistindo, para quem não viu, tivemos um caso hoje numa escola aqui em Caxias do Sul, do ladinho da gente, né? De uma prof que agrediu um menino de 4 anos com uma pilha de livros na cabeça. E o menino chegou a quebrar os dentes. E eu acho que isso, Ruby, é o extremo, né? E que nem eu te disse, eu penso na prof também, né? Porque Sim. uma Qual é pessoa, um adulto, o nível, né, que ela tava, que ela se encontrava? nossa, não justifica, mas o nível de estresse e falta de regulação emocional. Então, como começa na gente? Porque quando o adulto não está regulado e não está se conectando, é a criança que vai sofrer. É sempre a criança, né? Então, o quanto isso dói, o quanto isso é pesado, e quero ouvir também um pouquinho de ti, né? A dor que isso causa na gente, prof, e a dor de saber que acontece muito, né, Ruby? Mas pouco é notificado e virado notícia. Ainda é muito comum, por isso que a gente precisa tanto falar sobre isso. Infelizmente, né? Infelizmente. Ah, agora tu falando assim que, como nós, como adultos, né? Me veio uma colega minha sempre me diz, quando eu escuto isso, eu lembro de ti. A gente não pode esquecer que nós somos os adultos. Como? Como? Nunca, nada vai justificar. Ela estava Uhum, muito uhum, fora de si, né? uhum. Muito desestabilizada. Porque o que uma criança precisa pagar dessa forma, seja lá o que quer que essa criança tenha feito. Ruby, o pior, Nada sabe o justo. que que ele estava fazendo? Ah, Rindo. ai, eu não. Ai, meu Deus. É, Ela grita com ele para ele parar de rir, porque tá incomodando ela. não, realmente é o fim, né? Não, é terrível. É terrível um ser humano chegar a esse ponto, sabe? E é urgente, né, Ruby? É urgente a gente falar sobre isso. Sobre sentimentos, sobre conexão, sobre respeito, dentro das escolas, dentro de casa, então nem se fala. Porque assim, Ruby, se a gente for olhar, é lei. É lei. Sim, Agora ela está sendo julgada porque existe uma lei que é proibido bater em crianças e adolescentes. Assim como a gente não bate em mulher, assim como é chato bater em mulher, assim como é chato bater em animais, que daí nem vamos entrar no caso que aconteceu essa semana também. assustador. Como é que uma pessoa tem coragem? Eu não entendo. Sim, e a mãe até comentou aqui, né, que os animais, independentemente do tipo, é maravilhoso, pois eles nascem com educação positiva. Conexão total com com o cuidador, presença constante e proteção. Então, é crime fazer isso com animais, né? É crime fazer isso com mulher, é crime fazer isso com idoso. E a gente continua fazendo isso com as crianças. Aí eu te pergunto, essa pessoa, esse adulto, seja essa mulher, nós.
Se a gente Sim. está numa roda de amigos só com adultos e a gente ri, Tu vai levar uma algo pilhada de livro na cabeça? mente. Por que que essa indefesa, criança indefesa, né, Uhum. faz, ai, tem coragem de fazer isso, Sim, né? Então, sim. eu acho que às vezes a gente tem que se colocar, né? Porque com adulto a gente não teria coragem de um montão de coisa. De Uhum, levantar a voz, que muitas coisas que a gente vê por aí de... Ah, mas a criança pode. uhum, uhum. Eu gosto muito de pensar assim, Ruby. Tudo que eu vou fazer, sabe, com a criança, eu penso, tá, mas se fosse minha melhor amiga, né? Se fosse um adulto, se fosse, sei lá, meu chefe, eu Né? conseguiria? Seria legal fazer isso? Eu gosto muito, assim, de pensar nessa analogia que tu trouxe, sabe? Porque a criança, que nem tu disse, tá ali, o cérebro nem tá maduro ainda, nem sabe, né? O que é bom, o que não é, o que pode, o que não pode, ela tá construindo tudo isso. E como tu disse, nós somos os adultos responsáveis. E ali ela passa na escola um período grande do dia com a gente. Com certeza. Elas têm nós como referência. Às Ai, que vezes mais que pecado. com os pais, né, Rubi? Isso. Às vezes tu fica mais tempo na escola do que com os pais. Aham. Mas aí, que judiaria, né? Sim, sim. Mas acho que a gente é horrível, mas é urgente a gente falar sobre esse tipo de coisa, né, Rubi? E queria já engatar, então, o próximo tema, né, já que a gente tá falando dos pais, a importância, né, da parceria, Rubi, dos pais com as profs, dos pais com a escola. Essa parceria que faz com que a criança esteja bem, esteja segura, esteja tranquila. Então, acho que queria ouvir um pouquinho de ti, né? Como funcionam essas parcerias, principalmente no teu trabalho agora na PAI? Então, eu vou usar um exemplo agora que me veio, que eu tenho um aluno cadeirante, com dificuldade visual também, não verbal, que a Dire me trouxe que a mãe está muito contente. Que ele chega em casa satisfeito, feliz, e que depois que ele começou a vir para a escola, que é o primeiro ano de escola dele, ele está muito diferente. Aí eu fico pensando, o quanto a gente acha que talvez seja pouco o que se está fazendo. E na verdade é muito, né? Uhum. A minha monitora sempre diz quando eu me queixo, ai, mas será que a gente não podia fazer diferente? Será que podia ser assim? Prof, tu tem noção do que tu tá fazendo? Parece que tu não tem, ela diz. Não tenho mesmo. A gente, claro, quer sempre mais, né? Aquela coisa de planejamento de professor, tu sabe como é, né? No Sim, e início a gente nunca dá para voltava fazer tudo, sozinho, né? a gente quer fazer tudo. E às vezes, na verdade, nada do que tá ali a gente de fato consegue fazer, né? Então eu acho que essa segurança, né? Eu acho que se a gente agir assim, com esse olhar diferenciado, com esse olhar amoroso, é impossível não passar segurança para esse pai que está deixando a criança ali contigo. E eu falo isso, claro, hoje eu estou na educação especializada, mas Uhum. não, antes também era assim. Eu acho que tu tem que ter verdade, tu tem que ter verdade na tua fala. Não adianta tu esconder ou porque a gente escuta, né, Gé? Ah, eu não vou puxar areia para os meus pés. Eu não vou não sei o quê, não vou sei. Eu Mas vou aí eu também fingir não que vou eu não puxar. tô vendo. Aí eu não vou estar ajudando também, Aham, né? Eu sim, prometi lá atrás, né? sim. É sobre Então, isso, sabe? Então, essa. E se eu não souber, tá tudo bem, eu vou encaminhar para um profissional que sabe. Mas eu vou dar para esse pai, né, o suporte necessário. Por que não conversar? Eu nunca vou esquecer que lá no início, quando eu comecei a sair, né, dos contraturnos, né, fiquei vários anos, mas eu comecei de fato na sala de aula, era quando estava trocando, sabe, primeira série, primeiro ano, daí depois para até os primeiro meninos. ano. Aham. Então, estava como novidade ser prof, assim, da escola. E toda essa mudança também. E eu lembro que lá no início eu falei com uma mãe indicando um neuro, né? A mãe Uhum. olhou para mim e disse, prof, o que que é um neuro? Aí eu fico pensando,
Se alguém não falasse, e só por trás eu comentasse com uma colega, nanana, ai, mas aquela mãe, mas aquela família, mas não ajuda, mas não sei o quê. Então, é o todo, né? É gerar essa confiança, é fazer o teu papel de fato que tu veio fazer ali, né? Sim. Claro, isso não é uma crítica com os nossos colegas, jamais vai ser, porque eu errei muito, eu erro muito, principalmente duvidando de coisas que eu, né? Disso que eu acabei de dizer, né? Eu acho que eu não estou fazendo o suficiente daqui a pouco para Do aquela quanto eu sou criança. capaz, né? Do quanto eu consigo, né? E para aquela criança um monte. Uns anos atrás, eu vou usar um exemplo, então, muito real meu, que foi uma coisa que me impactou muito, porque inicialmente me deixou com muito medo. Uhum. Medo de não dar conta, né? Eu recebi o meu superior na sala de aula, bateu na minha porta, ele disse, vem aqui que eu quero conversar contigo. Amanhã, de um dia para o outro, amanhã, você vai receber um aluno problema. Era antes do recreio. Eu fui pro recreio, eu queria fugir, porque todo mundo sabia quem era, o que estava acontecendo. E eu fiquei apavorada. Uhum. Tinha um sofá e eu ficava sentada naquele sofá, sabe quando vai descendo assim? Meu Deus, o que eu vou fazer? Se Uhum. dependesse da visão do outro, eu não teria dormido daquela noite. Cara e coragem, outro dia, né? Muitas histórias dessa criança, e aí eu pensei, não, eu vou olhar com os meus olhos. Por isso que se tu me pedir sobre algum aluno hoje, talvez no passado, com certeza eu fizesse isso. Eu nunca vou te dizer como ele é, eu vou dizer, não. Ele vai chegar e tu vai olhar com os seus olhos. Era o intervalo. Ele chegou, essa criança chegou até o intervalo. A coordenadora já tinha vindo 3 vezes na minha sala. A pessoa da sala de recursos também. Uma hora eu disse, vocês podem parar qualquer coisa, eu chamo, para ver se estava tudo bem. O que acontecia? Tiravam o recreio, Uhum. tiravam a educação física. Educação física não é uma disciplina? Não é Uhum. importante? Não vai desenvolver habilidades? Mas é Por que, tirar a coisa boa, né? É tirar o prazer, é o tirar o brincar. por que eu vou tirar do meu aluno? Aí depois eu vou reclamar que o meu aluno está acima do peso. Aí eu tirei a educação Uhum. física dele. Como é que eu Uhum. estou ajudando ele? Que olhar eu estou tendo? No Sim. primeiro dia, a mãe dessa criança escreveu para o diretor dizendo que agradecendo ele, porque essa criança chegou em casa muito feliz que a prof não tinha xingado. Ele nunca fez nada, nada que eu pudesse dizer que. Uhum. Nada que eu pudesse validar tudo que eu tinha escutado. Aí eu fico pensando, o que eu fiz de diferente do que eu faço com os outros? Uhum. Nada. Então Só que ele o quanto a gente sente. e o quanto a gente tá acostumado, Rubi, a rotular. E não só as crianças, mas a gente rotula adulto também. E o quanto isso é pesado nas escolas, né? Porque vem rotulado já, vem pronto, né? E o quanto isso mexe com a gente, né? Às vezes até as próprias famílias, né, Rubi, acabam rotulando e acabam trazendo isso. Ah, tira. Prof, pode tirar o recreio. Uhum, Eu vou tirar um momento de diversão. Essa criança vai voltar para a sala de aula como? Se uhum. sentindo injustiçada. Eu acho que a gente tem que encontrar formas, né? Tu vai saber dizer melhor do que eu. Uhum. Outras formas. Existem outras formas. Sim, Existem. sim, sim. Eu nunca soube usar aquela coisa das cores, de coloca no vermelho quando não tá incomodando. Não sei o que, não sei o que lá. Sabe o que eu fazia? A vez que eu tentei usar, chegava na sexta-feira, eu dava um jeito de todo mundo ficar no verde. Como é que eu ia. Tu Aí eu. burlava o semáforo.
Aí eu tentei fazer um negócio, mas aquele negócio era de tecido, com muitas estrelinhas e não sei o quê. Não dava para o tema, eu acho que era. Porque eles não faziam o tema. Tita não conseguia usar. Mesmo que eles não fizeram na sexta-feira, como é que eu vou deixar uma criança, sei lá, um chocolate, que era o prêmio? Como é que. Aí as profs me diziam, sim, assim não dá certo. Claro que não dá. Não era meu. Começa aqui, não era meu. Por Uhum. isso que eu nunca ia conseguir, Jé. Sim, sim. Sabe que no início da Colorir a gente tinha o semáforo, né? Não me envergonho de dizer, porque todos nós somos assim e viemos assim, né? Viemos disso. Quantas vezes a gente. Sim, sim. E o quanto era humilhante, Ruby, a gente não se dava conta, sabe? Quando a gente botava alguém no vermelho, aquela criança sofria pra caramba. E o que que ela aprendia entrando no vermelho? Ela não aprendia que ela não podia mais fazer o que ela fez. Ela aprendia que ela era pior que os outros. Ela aprendia que o colega estava no verde e ela estava no vermelho. Ela aprendia coisas horríveis. Então, não ajudava em nada, não funcionava em nada, né? E E o ainda quanto reclamava. Uhum. E o quanto às vezes a gente não enxerga, na verdade, né? Não é julgando quem usa o semáforo, não é julgando quem Não faz tudo é. isso, mas é para olhar para uma perspectiva e para um lado de que, pera, será que não tem um outro jeito de fazer isso? Sabe? Ontem, numa aula que eu tive, elas falaram sobre o sono. E o sono também é algo bem polêmico, daria para fazer uma live só sobre o sono, né? O quanto a gente não respeita o ritmo biológico das crianças. Tem que dormir das 11 ao meio-dia e meia, é obrigatório, sabe? O quanto isso é forçado, assim. E eu lembro que na Colorê, a gente tinha o horário do soninho. Tinha que dormir no horário do soninho. E aquilo era um gatilho enorme pra mim, porque eles lutavam. Nós tínhamos um, Ruby, que quando eu botava a mãozinha na perna, ele mexia o braço. Quando eu botava a Oh, mãozinha no braço, ele mexia a bunda. Quando botava a mãozinha na bunda, eu chamo a mandíbula pra não dormir. E a gente tinha a hora do soninho, tinha que dormir. E num dos dias, então, eu disse pra ele, ó, agora chega, nós vamos dormir. Botei a perninha por cima, ele fez xixi nas calças, Ruby. ele não queria A estar maior ali. quebra da minha vida foi essa. E daí eu pensei, o que que eu tô fazendo? O que que ele aprende, né, com isso? Só que são violências invisíveis que a gente faz sem se dar conta. Não é por mal, sabe? Mas precisa ser olhado. Não tem como, né? Tu falando isso me veio o cantinho do pensamento. Pensar é tão bom! E a gente. Isso eu me orgulho de nunca ter feito. Ah, yes! Tu sabe que estratégia eu uso e que às vezes eu digo para os pais também. Porque Uhum, as crianças são imediatistas. Nós sim. também somos. A gente não quer esperar, a gente tá ansioso, tá? Gera isso na gente. Aí eu digo, aconteceu alguma coisa? Inventa que tu tá lavando a louça, mãe. Sei lá, eu vou terminar aqui, tu senta aí que eu já vou conversar contigo. Não deixar de conversar, mas deixar Uhum, que aquela poeira baixe. E na sala de aula eu faço isso também, né? No caso, eu fazia, que hoje eu não, né? Eu não preciso mais, eu uso outras estratégias. Mas sabe, fica aqui sentado um pouquinho do lado da prof. Não é lá no cantinho, não é, não sabe, é sozinho, não é sozinho. sem carinho, sem regulação, né? E aí, a criança já vai daquela calmada. Se ela quiser, Uhum, ela vai pensar. Mas aí eu vou usar o pensar, que é tão bom dentro da escola, para uma coisa negativa, né? Então, é igual quando a gente ouve parabéns, que fez uma coisa ruim. Não, peraí, parabéns é para uma coisa boa. uhum, Então, da mesma uhum. forma que eles aprendem a reproduzir isso, eles podem aprender a reproduzir o bem. Só que, mais uma vez, a gente volta lá, que o adulto somos nós. Quantas vezes a gente vai ter que repetir e tá tudo bem? Uhum. A gente vai ter que repetir, né? Sim. Depende da gente, né, Ruby? E assim, o corpinho das crianças e o cérebro das crianças não tá pronto para se regular sozinho.
Então, quando eles têm algo muito forte, a gente precisa ajudar. Só que às vezes a gente tá muito nervoso. E é a frase da Maia que eu amo, né? A raiva não educa, a calma educa. Então, é isso. Vai te acalmar, né? Sai uns minutinhos. Se não me engano, a mãe comentou isso também aqui na live. Até pra Deixa eu gente se encontrar. acalmar também, né? É importante ter alguém nessa hora da desregulação. Pedir para ficar no lugar, para dar uma saída, para dar uma respirada, para se regular. Porque todos nós se desregulamos. E é isso, Exato. né, Ruby? A gente também precisa de ajuda. Mas se a gente precisa de ajuda, tu imagina uma criança. E esse momento até pra gente pensar, para não usar esses Uhum. termos, né? Sempre você, fulaninho. Outra Aham. vez você. De novo. Sempre o mesmo. Ai, que pesado, né? E como a Assim, gente ó, fez isso? como a gente fez isso? Que nem tu disse, é invisível, porque era automático. Sim, Como a sim. gente fez isso? Então, Uhum. assim, ó, de novo, a gente precisa repetir isso, né? Porque a gente está aqui Uhum. como professoras também, né? Não é uma crítica com os nossos Não. colegas de hoje, de ontem, de amanhã. Não é. Só que a gente faz no automático sem perceber. Uhum. Só que lá Uhum. fica internalizado e é o sempre eu. Uhum. Uhum. Eu sou muito emoção, né? A Uhum. minha irmã é mais razão. E eu escuto, e eu escuto o meu pai ficou internalizado, mas você precisa chorar para tudo. E não Uhum. precisa nem me dar motivo, né, Gé? Eu choro sem motivo. Sim, sim. E, Ruby, como essas vozes ficam dentro da gente? E, de novo, vamos de novo, tá? A gente não tá julgando os nossos pais. Nunca, Eles jamais. fizeram o melhor que eles podiam com o que eles tinham. Mas o Com quanto certeza. isso fica internalizado e o quanto a gente precisa olhar para isso para não fazer igual. Porque às vezes eu me vejo, sabe? Tipo, Denise, sai desse corpo, Jurandir, sai desse corpo. Porque é igual, a gente faz igual porque tá dentro da gente, né? Reproduz. Eu digo pra mãe sempre assim, quando eu tô cansada, hoje mesmo eu falei, sabe? Que eu não consigo respeitar o meu corpo quando eu tô cansada. Porque parece que descansar é proibido, é pra fraco. Não, não faz sentido descansar, né? Não faz sentido parar. Eu consigo escutar o meu pai dizendo, meu Deus, levanta daí e vai trabalhar, sabe? Porque tá internalizado dentro da gente. A gente não se permite o ócio, né? Precisava, no passado, era o Biane do passado, ela precisava assistir um filme recortando uma coisa, fazendo não sei o quê. Hoje, graças a Deus, zero, Eu né? tô indo Zero porque a defeito. dona Denise tá assistindo e fazia a mesma coisa. Ela só Eu, conseguiu parar depois que ela se aposentou. é, eu, assim, ó, falando agora, parece zero defeitos, não é isso. A gente Uhum, ainda tem muito para aprender. sim. Mas, de novo, então, tocamos no assunto dessa prof de Caxias. Cara, a gente precisa se olhar para não chegar no limite, Uhum, né? E é sobre uhum, isso. Então, graças a Deus, eu aprendi. Hoje eu tenho 36 anos. Eu aprendi cedo, né? Olha, tua mãe precisou uhum, se aposentar para aprender. Então, assim, ó, graças a Deus, mas a gente precisa se olhar também, uhum, né? Para não uhum, chegar nisso, né? uhum. Para essa educação positiva, para esse olhar amoroso vir, precisa, é de nós. É a gente que vai ser o exemplo. Para esse autoconhecimento, né, Rubi? Para conseguir fazer qualquer coisa com qualquer pessoa, precisa começar na gente. A gente precisa se olhar, se regular, se entender. E é tão lindo isso, né? Eu acho que nunca ninguém consegue ter essa visão. A gente não foi alfabetizado emocionalmente. Muito pelo contrário, né? Sim, já achei que não foi. Ó, Rubi, vou dar uma pausinha, porque tem cada comentário que é assim, ó, tá demais. A Lore falou do exemplo da tinta, que eu vou tentar não chorar além do exemplo dela. O exemplo da tinta foi ótimo. Percebi isso quando meu filho ficou a tarde toda com o todinho estourado dentro da lancheira na mochila e ele não falou nada porque ele tinha medo de perder ponto. ai meu Deus.
Tu tá vendo? Lore, muito obrigada por compartilhar isso, mas é isso. Não é respeito, é medo. É É, medo, é medo. né? É medo, não é legal, né? E a criança precisa se sentir confortável ao ponto de chegar para ti como pai, como prof, como Uhum, dire da escola e dizer me ajuda, porque aconteceu um negócio aqui, vai sujar minhas coisas do todinho. uhum. Como é que a criança, eu não consigo nem imaginar, tá Não. num ambiente que ela tenha medo de uma coisa tão simples. Gente, é transtornar, é transtornante pensar em tudo isso, meu Deus. Socorro, Nossa, né? sim, sim. E, e talvez, assim, ó, de novo, não estamos aqui para julgar as profs, né? Mas talvez essa prof nem saiba que ela tá passando esse medo para essa criança, Sim, pode ser também. Daqui a pouco ela sabe? acredita que esteja fazendo da forma certa, né? Sim, sim. Ubi, a mãe comentou que lindo, gurias, estou emocionada. Nós também estamos bem emocionadas. E aí a Lori também comentou, né? Eu acredito muito nessa educação e nos educadores que amam o que fazem. Isso faz toda a diferença também. Com olhar como se fosse pelos teus. O mundo precisa de mais Jazz, Rubens e Denis. Ai, que Ah, lindo, Lore. Muito obrigada. Que coisa obrigada. linda. Que Que coisa amor. linda. Que mais? Muito importante essa conversa. Parabéns, Arthur. Então, tá todo mundo assim emocionados como a gente. Eu preciso me regular Sim, depois que a gente terminar, Ruby. eu acho verdade. Ruby, vamos lá para mais um tema que eu acho que é bem importante, né? Muita gente acha que a educação positiva nas escolas é sonhar demais, né? Ou que está linkada à permissividade, que pode fazer tudo. Eu já E ouvi o muito isso. muito, muito, muito. Por isso que é tão difícil olhar para isso, né? Porque os pais, as pessoas estão linkando a educação positiva com a permissividade. Então, o que que a gente poderia dizer para essas pessoas, né, Rubi? O que que a gente poderia dizer para esses pais, para essas profs também, né? Que, será que dá para sonhar? Será que dá para levar tudo isso para a prática? E a gente já trouxe, tu trouxe, né? Muitos exemplos práticos que é possível fazer dentro de sala de aula, né? Tanto que agora eu acho que a gente acaba voltando lá no que a gente acabou de falar, né? Que é nós, Uhum. é a gente se olhar. Porque eu lembro dos teus stories, né? Eu tô conseguindo fazer a tal exercício, a meditação. Aí daqui uma semana eu não consegui mais fazer. E aquela coisa muito linda do eu posto muito cafezinho, né? E aí a minha amiga esses dias me disse, mas tu não toma frio? Eu disse, jamais eu tomo frio. E aí eu disse por quê? Porque eu até posso tirar foto, mas eu jamais vou deixar de viver o momento antes de postar, né? Então é sobre isso, a gente se ilude muito, ou eu deixo de postar, ou eu vou comer se não tiver tempo. Mas a gente se ilude muito com essa ideia da rede social, né? E da perfeição, enfim, né? Tanto que esses dias teve uma amostra na escola, eu disse, gente, a gente não conseguiu fazer os trabalhos, porque essas crianças, elas demandam um pouquinho mais. Não só de uma pessoa, das duas. Então, a gente foi para apresentar o trabalho, Gé, e nós não tínhamos fotos decentes para colocar, né? E aí eu olhei para os pais e eu disse, não, a gente estava vivendo aquilo, a gente não estava registrando. Gé, sem mentira, os convidados na sala naquele dia, os pais, tinha dois pais e dois alunos naquele momento. Um pai começou a bater palmas e eu pensei, nem precisava tanto. Não, sabe, a gente nem se sente merecedora. Não, tu estava E te justificando, na eu verdade. estava me justificando. E aí, eu olhar nos olhos marejados das pessoas e gente chorando, eu disse, não, vem comigo, né? Daí eu já me emocionei. E aí eu Choro também. apresentando o trabalho, eu me emocionei e eu chorei. Então é sobre isso.
é passinho de cada vez. A gente consegue? A gente consegue, sim. Só que daí, para conseguir, a gente não pode deixar de abraçar. Dizer que o fulano abraça demais. Não sei, eu sou a prof que dou colinho, azar. A gente tem que identificar, como é que chama? Manha, de birra, de atenção, de estar pedindo atenção. Tem Sim. crianças que gritam essa atenção e a gente não está conseguindo olhar e ver o que realmente é. E aí a gente tá, né? Perdido. Da mesma forma que a gente às vezes se esquece, que nem eu te usei como exemplo. Uma semana tu consegue, a outra... e tu é verdadeira, tu vai ali e põe, tu entendeu? Sim. Aí é tudo bonito, a gente vai lá e quer que seja também, a gente não... A gente busca essa perfeição, não só profs, mas pais também, né? E essa perfeição não existe, né, Ruby? Não tem ninguém, não tem ninguém que esteja feliz o tempo todo, não tem ninguém que acerte o tempo todo. Só que eu preciso te dizer, e acho que tu também, é bem difícil isso, porque a gente foi muito cobrada para ser a aluna nota 10, a filha boazinha, ir bem em tudo. Então, a gente sempre teve que buscar a perfeição para ser boa o suficiente. Como é que agora tu larga isso, né? Então, o quanto isso é pesado. Sim. Tu sabe que o meu afilhado Léo, que falou ali da Dinda, e ela amo, Ai, eu esqueci da Laura! entrou no carro para Raquel e disse: mãe, eu acho que tu vai se decepcionar comigo hoje. Porque ele não tirou 10 já, mas ele tirou 9, alguma coisa. A minha irmã e o meu cunhado tiveram que conversar com ele e mostrar para ele. Já mostravam isso. Mas como ele sempre foi muito bem e foi... Ele mesmo se cobra muito, sabe? Ele é muito estudioso, ele e ela também. Mas ele usar o termo, né? Você vai se decepcionar. E aí a minha irmã disse, não, por favor. Aí o meu cunhado disse, se um dia tu precisar tirar só a média, tá tudo bem, ele disse. Sabe? Colocar para a criança, porque senão a gente fica assim, né? Correndo atrás o tempo todo dessa perfeição. E não vai ter. E é isso aí, né? Voltando para a pergunta, né? E é dentro da escola, a gente nunca vai ter. Eu não vou ser, tu não vai ser. Porque a gente está aqui hoje num lugar de fala, mas a gente não é perfeito. Não, nós somos humanos. Nós também vamos errar, né? Nós também vamos gritar, vamos... Ai, meu Deus, não devia ter feito isso, né? E eu adoro a palavra, assim, a ideia de reduzir danos. Não é perfeição. É reduzir o que a gente conseguir. O que a gente conseguir já é um passinho a mais do que qualquer outra pessoa faria. É o melhor que ontem, né? É isso aí. É isso aí. E quando tu fala das birras, né, Ruby, eu achei bem interessante, assim, diferenciar, né, as formas. De todas as formas, eles estão pedindo ajuda, né? Tem alguma coisa por trás do que tá vindo. Mas o quanto existe, sim, né? Bom, a manha... Bom, é que eu sei que com a mãe eu consigo o que eu quero, né? A birra, ao chamar a atenção... E ontem, na aula que eu te disse, a Maia trouxe um exemplo muito legal sobre a birra. Porque ela disse, vamos supor, né, que tu tá indo com o Léo pro shopping. É que o Léo já é grande, né? Mas enfim, vamos pensar numa criança menorzinha, assim, de 3 aninhos, mais ou menos. E ele começa a vomitar no meio do shopping. Meu Deus, tu vai largar tudo que tu tem na mão, vai sair correndo para atender, as pessoas vão ajudar, né? Porque é um sintoma físico. E aí ela comparou a birra exatamente com isso. Que não é um vômito, mas é uma explosão emocional. Só que daí nessas explosões, o que acontece? As pessoas te julgam, tu tem vontade de bater na criança, tu tem vontade de gritar, tu tem vontade de sair dali porque tu tem vergonha, né? Então quando ela comparou, ela disse, não é um vômito, mas é uma explosão emocional igual. Ela tá precisando da tua ajuda da mesma forma. Então eu achei isso fantástico, assim, essa comparação que ela fez. Me fez entender um pouquinho, meu Deus, é verdade. A gente só não se joga no chão porque a gente tem o cérebro maduro. Sim.
A Mas às gente é o vezes adulto. dá vontade. Ai, às vezes ser o adulto. Sim, E, sim, e aquele tempinho que a gente, né, falou antes do pensamento, dar esse tempo para a criança pensar é o tempo para a gente também, né? Para a gente uhum, não enfiar o pé pelas mãos e se repetir sim, e se tornar agressivo verbalmente para a sim, criança ficar sentida com nós, né? sim, 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 sim. Nossa, Ruby, meu Deus do céu, quanta coisa. Ainda bem que essa live vai ficar salva. Eu quero assistir ela de novo. Eu Meu fico tão bem, tu feliz. tem mais alguma coisa que tu disse que tinha muitas coisas maravilosas e foram? Não, Para agora que nós. finalizar, porque, gente, passa voando, né? Eu disse para todas as minhas convidadas: ah, vai uns 30 minutinhos, uns 30, 40 minutinhos. Jura, né? Jura. É sempre prof falando com prof. Jura que vai dar em 30 minutinhos. Então eu Não, queria, né, te dizer para finalizar, se tem mais alguma coisa para dizer para as pessoas. eu vou E fazer igual um aluno meu, que é mãe, é que eu já identifiquei. Ele faz assim, oh, e ele abre um olho só, guria, para me espiar, para ver o que eu vou fazer. Então eu vou fazer as assim, que crianças são pena que já maravilhosas, acabou. gente. Oh. Já, Ai, assim, ó, eu te agradeço demais, que nem a gente comentou antes, né, que a gente fez a live, o teste, né, que bom que deu certo, e a gente nunca tem tempo suficiente, né, às vezes a vida da gente tá tão corrida que dá esses desencontros, né, mas que bom que tu me deu essa oportunidade, né, a tua mãe, assim, que mora no meu coração, assim, vocês muito especiais, e agradecer, né, e dizer para todas essas nossas colegas de profissão, para papais, para, né, para todo mundo que lida com criança, né, para ter esse olhar mais atento e respeitoso, né, que é o que a gente espera para a gente também, e não esquecer nunca que a gente é um. Ruby, nossa, eu nem sei como te agradecer. Eu fico pensando que a gente faz um script, né? Não saímos totalmente do script, mas falamos coisas tão lindas, tão Sim, importantes, que nem estavam na minha cabeça para ser falado. Então eu te agradeço assim, ó, imensamente, de todo o meu coração. Eu escolhi muito a dedo essas minhas parceiras de lives, porque eu sei que tá ali dentro de vocês, esse carinho, esse acolhimento, esse amor. Eu tenho tanto orgulho de vocês. Eu tenho um carinho enorme. Eu espero muito que a gente consiga trabalhar juntas. a Que é gente um tá, desejo nosso, né, Rubi? Vai acontecer, vai a acontecer. gente tá de bola. Sim, sim, porque eu tenho um carinho enorme por ti, pela Raquel, por todas as meninas. Então eu te agradeço muito, 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 muito de coração por ter aceitado, por estar comigo e por trazer tanta coisa incrível que tu trouxe, tá? A live vai ficar salva para todo mundo que quiser assistir. Quero agradecer também, Rubi, todo mundo que esteve com a gente, né? Porque, olha, tem muito comentário. A Cris, linda live, meninas. A Rô, meu Deus, Rô! A Rô que trabalhava no Santa com a gente. Verdade. Que saudade! Parabéns, meninas, lindo. A Clenir, que trabalha contigo, foi lindo, meninas, parabéns. A mãe também comentou, amo muito vocês, sintam-se abraçadas. A Lore, parabéns, lindo, que Deus abençoe vocês. Então, são sementinhas, né, Ruby? Olha que quanta sementinha linda, né? A gente conseguiu plantar nessa noite. Então, te agradeço muito, muito, muito de todo o meu coração, tá? Eu que agradeço a oportunidade. Obrigada, Gé. Sinta-se bem abraçadinha. Obrigada, 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 tá? Beijo. Mil beijos. Tchau.